Viena, dezembro de 1825. A joalheira Marlene Köhler jamais imaginou que salvar um nobre de um escândalo público a transformaria na mulher mais temida e desejada da corte imperial. Ela tinha um segredo, ele tinha um título, e entre eles havia uma barganha que mudaria tudo. Esta é a história de como uma artesã humilhou um império e conquistou um duque. Se você acredita que o verdadeiro brilho vem do talento, não do berço, inscreva-se agora no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. Porque esta história vai te mostrar que, às vezes, para alcançar o topo, é preciso arriscar tudo. O frio de Viena naquela noite de dezembro cortava a pele como estilhaços de vidro. Marlene Köhler sentiu a mordida gélida do vento mesmo dentro do palácio de inverno, onde o calor de 1000 velas lutava contra as correntes de ar que se infiltravam pelas janelas altíssimas. Seus dedos, marcados por pequenas cicatrizes de anos trabalhando com metais e pedras preciosas, seguravam firme a pequena maleta de ferramentas de joalheiro enquanto atravessavam um corredor lateral do palácio. Ela não deveria estar ali. Joalheiras de oficinas modestas no distrito comercial não frequentavam bailes imperiais. Mas a condessa von Merenberg havia insistido que alguém ficasse disponível durante o grande baile de inverno para reparos emergenciais em joias. E Marlene, desesperada por qualquer oportunidade de ser vista pela aristocracia vienense, havia aceitado por uma fração do que cobrava normalmente. O salão principal fervilhava com a elite do Império Austríaco. Lustres de cristal boêmio lançavam cascatas de luz sobre sedas francesas e diamantes que valiam mais do que Marlene ganharia em 10 vidas. Ela havia sido instruída a permanecer numa pequena antessala próxima ao salão de baile, invisível, mas disponível, como uma ferramenta útil que se guarda numa gaveta. Aos 27 anos, Marlene conhecia bem o sabor da invisibilidade. Havia crescido nas traseiras do ateliê do pai um relojoeiro brilhante cuja habilidade nunca foi suficiente para protegê-lo da crueldade aristocrática. Ela tinha 18 anos quando assistiu ao leilão público que vendeu cada ferramenta, cada peça inacabada, cada fragmento do sonho de seu pai. O barão von Wexler havia encomendado um relógio de bolso extraordinário, uma obra-prima com mecanismo de repetição e caixa em ouro adornada com safiras da Birmânia. Quando a peça ficou pronta, o barão alegou defeitos inexistentes e recusou o pagamento, sabendo que um artesão comum não poderia processá-lo. Seu pai nunca se recuperou. Faleceu 2 anos depois, o coração partido não pela pobreza, mas pela injustiça. Marlene jurou naquele dia que nunca mais seria invisível, nunca mais aceitaria que nobres decidissem o destino de artesãos talentosos sem consequências. Foi por isso que ela ouviu o gemido abafado vindo do outro lado da porta de mogno e congelou. Havia algo de errado naquele som. Não era dor física, era pânico contido. Marlene deveria seguir em frente, voltar para sua antessala designada, permanecer na obscuridade segura da irrelevância. Mas a mão dela já estava na maçaneta de bronze antes que a razão pudesse intervir. A biblioteca privada do palácio era menor do que imaginara, mas incrivelmente opulenta. Estantes de carvalho escuro subiam até o teto pintado com cenas mitológicas. O cheiro de couro encadernado misturava-se ao perfume caro de rosas de inverno. E no centro da sala, pressionados contra uma escrivaninha de mármore, estavam 2 figuras que claramente não esperavam ser descobertas. O jovem tinha cabelos loiro-acobreados, desgrenhados, a gravata frouxa, o casaco jogado numa poltrona. Marlene o reconheceu pelos retratos que circulavam Viena. Graf Leopold von Steinhardt, segundo filho do poderoso Duque de Hohenberg.
A mulher em seus braços era igualmente inconfundível pela descrição que as criadas cochichavam. Gräfin Catarina von Aldenburg, filha do conde conservador que controlava metade das propriedades agrícolas ao sul de Viena. Os dois a encararam com idênticas expressões de horror absoluto. Eu posso ouvir vozes, Marlene disse com calma forçada, embora seu coração batesse descontroladamente. Guardas, pelo som das botas. Vocês têm talvez 30 segundos antes que cheguem a esta porta. Catarina emitiu um som que era meio soluço, meio gemido. Meu Deus, estamos arruinados. Não necessariamente. A mente de Marlene já corria através de possibilidades, descartando cada uma com a velocidade de quem aprendeu a pensar rápido para sobreviver. Então seus olhos fixaram-se no broche de esmeraldas preso ao corpete do vestido de Catarina. Era uma peça magnífica, provavelmente herança de família, com engaste antigo em ouro. Eu preciso da sua permissão para danificar levemente essa joia. Leopold encontrou a voz primeiro. O quê? O broche. Preciso soltá-lo parcialmente, rápido. Marlene já estava se movendo, abrindo sua maleta de ferramentas. Gräfin Catarina, confia em mim? Eu nem sei quem você é. Marlene Köhler, joalheira, contratada para reparos emergenciais esta noite. Ela avançou com determinação profissional, mãos já avaliando a peça. E agora sou a única coisa entre vocês e a destruição social completa. As vozes do lado de fora ficaram mais altas. Marlene podia distinguir o tom autoritário de um homem mais velho, provavelmente o conde von Aldenburg. Se ele encontrasse sua filha sozinha com Leopold nesta sala, nas condições em que estavam, não haveria explicação que impedisse o escândalo. O que você quer? A voz de Leopold havia esfriado, calculista. Ele estava assustado, mas também claramente inteligente o suficiente para reconhecer uma negociação quando via uma. Marlene encontrou seus olhos cor de âmbar e sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos, profissional e afiado como a ferramenta que segurava. Vamos discutir termos depois que eu salvar vocês. Gräfin, por favor, segure isto aqui enquanto eu trabalho. Catarina obedeceu com as mãos trêmulas. Marlene trabalhou com eficiência brutal, soltando deliberadamente 2 dos 4 pinos que prendiam o broche ao vestido sem danificar o engaste das pedras, uma manobra delicada que exigia anos de experiência. Quando eles entrarem, instruiu em voz baixa e firme, você diz que estava dançando quando o broche começou a ceder. Ficou mortificada, fugiu para cá para evitar perdê-lo. Graf Leopold, sendo um cavalheiro, percebeu sua aflição e imediatamente buscou ajuda. Ele me trouxe porque sou a joalheira contratada pela família Steinhardt para emergências. Você é o quê? Leopold gaguejou. Sou agora. Marlene posicionou-se de joelhos diante de Catarina, fingindo trabalhar no broche com concentração intensa. A menos que prefira a explicação alternativa de por que está sozinho numa sala trancada com a Gräfin, com a aparência de quem foi completamente beijado. A porta se abriu. Marlene não levantou os olhos do trabalho. Manteve as mãos firmes, a expressão serena, como se consertar broches em bibliotecas privadas à meia-noite fosse perfeitamente normal. Ela podia sentir o peso de múltiplos olhares sobre ela, avaliando, suspeitando. Gräfin Catarina. A voz pertencia a um homem mais velho, afiada com preocupação mal disfarçada. Ouvimos que você havia se retirado subitamente do baile. Só então, Marlene permitiu-se olhar para cima. 4 figuras estavam na entrada. Um senhor idoso, com bigodes grisalhos e postura militar, que só podia ser o conde von Aldenburg. Uma senhora de meia-idade com expressão severa, chaperon de Catarina. Um jovem oficial com uniforme impecável, provavelmente irmão ou primo preocupado. E uma mulher cuja presença dominava a sala mesmo parada e imóvel.
A duquesa viúva von Steinhardt usava diamantes que capturavam a luz das velas como estrelas aprisionadas. Seu cabelo louro prateado estava arranjado num estilo que declarava seu status tão claramente quanto uma coroa. Mas foram seus olhos, da mesma cor azul-gelo que aparentemente caracterizava a linhagem Steinhardt, que fizeram Marlene sentir como se cada segredo estivesse sendo lido e catalogado. Graf Leopold, a duquesa disse, seu tom cuidadosamente neutro. Talvez você deseje explicar. Leopold pigarreou. Para seu crédito, conseguiu parecer apropriadamente envergonhado ao invés de culpado. A Gräfin sofreu um acidente infeliz com sua joia, mãe. Ela ficou compreensivelmente perturbada, retirou-se para se recompor. Eu a encontrei angustiada e pensei melhor buscar a Fräulein Köhler imediatamente. Fräulein Köhler. O olhar da duquesa fixou-se em Marlene, que permanecia de joelhos, ferramenta ainda em mão. Sua graça. Marlene manteve a voz respeitosa, mas não serviu. O dano foi menor. A Gräfin estará perfeitamente apresentável em algum momento. Que conveniente que meu filho soubesse exatamente onde encontrar uma joalheira num baile. As palavras da duquesa eram seda sobre aço. De fato, Marlene amarrou a última fixação temporária e levantou-se, ajudando Catarina a ficar de pé. Graf Leopold mencionou mais cedo esta noite que a família havia decidido contratar meus serviços para a temporada. Fico honrada em poder ser útil tão rapidamente. A mentira era enorme, perigosa, completamente verificável como falsa. Marlene podia ver a duquesa fazendo os cálculos mentais, a aparência desarrumada de Leopold, o rubor nas bochechas de Catarina, a história conveniente demais. A mulher mais velha estava avaliando a cena, pesando opções, decidindo qual verdade escolheria acreditar. O silêncio esticou-se como corda de violino, prestes a estalar. Então, a duquesa inclinou a cabeça levemente. Sim, disse devagar, cada palavra deliberada. Que conveniente termos contratado Fräulein Köhler. Gräfin Catarina, está se sentindo recuperada? Sim, sua graça. Catarina fez uma reverência que tremeu apenas levemente. Obrigada pela preocupação de seu filho. Certamente. A duquesa afastou-se da porta. Talvez você deva retornar à sua mãe. Tenho certeza que ela está preocupada. A chaperone de Catarina apressou-se em conduzir a jovem para fora. O conde von Aldenburg demorou-se um momento mais, seu olhar desconfiado alternando entre Leopold e Marlene, mas eventualmente seguiu. O oficial permaneceu na porta, claramente esperando que a duquesa saísse primeiro, mas ela fez um gesto de dispersão. Quando finalmente estavam sozinhas, o silêncio da biblioteca pareceu sugar o ar da sala. A duquesa esperou até que as pisadas se afastassem completamente antes de se dirigir a seu filho. Você, disse. E Marlene viu de onde Leopold havia herdado a capacidade de congelar alguém com uma palavra. Irá para a sala de cartas. Permanecerá lá, visível e entediado, pelo resto da noite. Não falará com a Gräfin Catarina novamente esta noite. Estou sendo clara? Sim, mãe. Vá. Leopold lançou um último olhar para Marlene. Parte gratidão, parte ressentimento, e partiu. A duquesa aguardou até que seus passos desaparecessem antes de voltar toda a atenção para Marlene. Você é inteligente. Obrigada, sua graça. Isso não foi um elogio. A duquesa circulou Marlene lentamente como predador avaliando presa. Você viu uma oportunidade e a agarrou. Chantagem vestida de resgate. O pulso de Marlene acelerou, mas ela manteve o queixo erguido. Vi dois jovens prestes a destruir suas reputações por um beijo roubado. Ofereci uma solução, por um preço. Sim. A admissão pairou entre elas. Marlene não recuou.
Havia passado 5 anos tentando penetrar nos escalões superiores da joalheria vienense. 5 anos assistindo artesãos com metade de sua habilidade servirem duquesas e condessas porque tinham o nome certo, as conexões certas. Ela havia esperado tempo suficiente. Não gosto de ser manipulada, Fräulein Köhler. Não gosto de ser invisível, Sua Graça. Algo mudou na expressão da duquesa. Surpresa, talvez, ou respeito relutante. O que exatamente você quer? Trabalhar para sua família durante a temporada. Ter meu trabalho visto por toda mulher de consequência em Viena. Provar que sou a melhor joalheira desta cidade. Ambiciosa. Talentosa. Marlene corrigiu. Os lábios da duquesa contraíram-se, quase um sorriso. Veremos. Você virá à casa Steinhardt amanhã de manhã. Reunir-se-á comigo e avaliaremos que trabalho precisa ser feito. Se suas habilidades corresponderem à sua audácia, discutiremos termos. Sua voz caiu. Se não, garanto pessoalmente que cada porta em Viena se fechará para você permanentemente. A garganta de Marlene apertou, mas ela assentiu. Entendido. Ótimo. A duquesa moveu-se em direção à porta, então pausou. Meu filho mais velho retornará de Salzburgo em 2 dias. Maximilian é menos tolerante a jogos do que eu. Sugiro que prove seu valor rapidamente. Então ela partiu, deixando Marlene sozinha na biblioteca que cheirava a velas de cera de abelha e água de colônia cara e sua própria aposta temerária. Ela havia conseguido. Realmente conseguido. Havia chantageado seu caminho para dentro de uma das famílias mais poderosas do Império Austríaco. Marlene pressionou a mão contra o peito, sentindo o ritmo selvagem de seu coração. E riu. O som saiu levemente histérico. Ela deveria estar apavorada. Provavelmente estava apavorada. Mas abaixo do medo corria algo mais. Algo brilhante, feroz e faminto. Oportunidade. Ela havia esperado 5 anos por esta chance. A tomaria, mesmo que significasse chantagear o irmão de um duque, enfrentar sua mãe formidável e apostar todo seu futuro na habilidade de suas próprias mãos. A música do salão de baile atravessava as paredes, uma valsa tocada por músicos que nunca haviam se preocupado com aluguel ou reputação, ou com ser invisível para sempre. Marlene endireitou os ombros, devolveu a ferramenta à maleta e caminhou de volta para a luz. 2 dias até que o duque chegasse. 2 dias para transformar uma mentira desesperada em realidade inegável. O frio de Viena a recebeu quando ela finalmente deixou o palácio nas primeiras horas da madrugada. Mas Marlene mal o sentiu. Seu sangue fervia com a possibilidade, perigo e a embriagante certeza de que havia finalmente forçado o mundo a vê-la. Amanhã começaria a provar que merecia ser vista. A casa Steinhardt erguia-se no coração aristocrático de Viena como uma declaração de poder que não precisava ser pronunciada. Pedra calcária clara, janelas altíssimas, com vidros que brilhavam mesmo sob a neve que caía suavemente naquela manhã de dezembro. Marlene havia passado por aquele portão de ferro forjado centenas de vezes, sempre da rua, sempre olhando para cima. Agora subia os degraus da entrada principal com sua assistente Franz, ambos carregando caixas de ferramentas e amostras de seu trabalho. O mordomo, um homem de idade avançada com postura que rivalizava a de generais, mal olhou para eles antes de conduzir o caminho para dentro. Fräulein Köhler, entoou como se anunciasse realeza estrangeira menor. Sua graça a receberá na sala de manhã. O interior era exatamente tão intimidador quanto Marlene havia temido. Pisos de mármore vindo da Itália, pinturas a óleo de ancestrais desaprovadores, um candelabro que provavelmente custava mais do que todo o inventário de sua oficina. Franz soltou um suspiro audível de admiração misturado com terror.
A sala de manhã era menos ostensiva, mas de alguma forma mais intimidante por sua contenção. Paredes verde pálido, mobília elegante, e a duquesa viúva sentada junto à janela como uma rainha concedendo audiência. A luz da manhã a envolvia, suavizando as linhas de seu rosto sem diminuir em nada a intensidade de seu olhar. Fräulein Köhler, pontual, isso é promissor. A duquesa gesticulou para o serviço de chá disposto. Sente-se. Não era um convite. Marlene sentou-se. Franz permaneceu de pé, incerto, segurando as caixas como se fossem escudos. Sua Graça, este é meu assistente, Franz Adler. Ele é essencial para meu trabalho. O olhar da duquesa passou por Franz brevemente. Ele receberá acomodações próximas aos aposentos dos criados. Você, Fräulein Köhler, terá um quarto na ala leste. Prefiro manter pessoas em quem não confio por perto. Quão prudente, Marlene disse calmamente. Não confunda minha cooperação com aprovação. Você encurralou meu filho numa situação impossível. Forçou minha mão. Respeito a crueldade, mas não a perdoo. A duquesa serviu chá com movimentos precisos, como cirurgia. Herr Otto Brenner serviu esta família como joalheiro por 25 anos. Ele será informado hoje que seus serviços não são mais necessários. Não reagirá bem. Marlene aceitou a xícara de porcelana fina, notando o teste sutil de suas maneiras. Imagino que não. Ele é bem conectado, vingativo. Você fez uma inimiga poderosa, Fräulein Köhler. Fiz uma oportunidade de carreira, Sua Graça. Veremos qual se prova mais forte. A duquesa baixou sua xícara. Preciso de peças para mim mesma, joias para o dia e para a noite. Minha nora requer um guarda-roupa completo. Ela saiu recentemente do luto. A família da Gräfin Catarina também solicitou seus serviços por razões óbvias. E haverá bailes, festas em jardins, idas à ópera. Consegue administrar este volume de trabalho? A mente de Marlene correu através de cálculos. Pedras preciosas, tempo, design, mão de obra. Era enorme, quase impossível. Sim. Soa confiante. Sou. A duquesa estudou-a por um longo momento. Você tem a temporada. 12 semanas. Ao final, decidirei se você ganhou seu lugar ou meramente o roubou. Se falhar, se mesmo uma peça for inferior aos padrões, se criar até mesmo um sussurro de escândalo, será dispensada sem referências, sem misericórdia. Entendido? Entendido. Ótimo. A duquesa levantou-se. Agora deixe-me mostrar seu espaço de trabalho. O ateliê ficava no segundo andar, voltado para o sul, para a luz ideal. Era espaçoso, bem equipado, e claramente havia sido apressadamente esvaziado de qualquer coisa que o ocupasse antes. Marcas de móveis ainda dentavam o tapete. Isto servirá, Marlene disse, já visualizando onde colocaria a mesa de corte, os moldes, o armazenamento para pedras e metais. A governanta auxiliará com qualquer coisa que necessitar. Refeições serão trazidas se estiver trabalhando. Não abuse do privilégio. A duquesa moveu-se para a porta. Então pausou. Mais uma coisa. Meus filhos precisarão ser medidos para novas abotoaduras e alfinetes de gravata. Leopold você conheceu. Maximilian chega amanhã. O duque? Sim, ele é menos facilmente encantado que seu irmão, mais perceptivo, mais suspicaz. A expressão da duquesa era ilegível. Sugiro que esteja preparada. Ela partiu antes que Marlene pudesse responder. Franz exalou ruidosamente. Vamos morrer aqui. Vamos trabalhar mais do que jamais trabalhamos. Vamos criar joias tão belas que toda mulher em Viena chorará de inveja. E vamos fazer com que lembrem o nome Marlene Köhler. Trabalharam durante toda a manhã, organizando equipamento, catalogando materiais, esboçando designs iniciais. A duquesa enviou uma criada com medidas para si mesma e sua nora, junto com amostras de tecidos e notas sobre preferências.
A informação era detalhada, exigente. Marlene estava debruçada sobre seu caderno de esboços, lápis voando sobre o papel, quando ouviu vozes no corredor. Ridículo, Maximilian. Mãe perdeu o juízo. Herr Brenner está conosco há 20 anos. Deve haver uma razão. A segunda voz era mais profunda, mais calma, com autoridade que não precisava ser elevada para ser obedecida. A razão é que esta joalheira me chantageou. A mão de Marlene paralisou. Era a voz de Leopold, baixa, mas audível através da porta entreaberta. Chantageou você? Como? Uma pausa. Então Leopold mais quieto. Ela me flagrou numa posição comprometedora com a Gräfin Catarina. Ameaçou nos expor a menos que mãe a contratasse. Entendo. O tom do duque não revelava nada. E você concordou com isto? Que escolha eu tinha? Catarina teria sido arruinada. Quão nobre! As palavras eram secas, e agora estamos presos a uma costureira oportunista que pensa que pode manipular a família com impunidade. Marlene sentiu a mandíbula apertar. Ela deveria anunciar sua presença, deixar claro que podia ouvi-los. Em vez disso, permaneceu imóvel, escutando. Mãe parece pensar que ela é talentosa, Leopold disse. Mãe também achou sua última amante encantadora. Perdoe-me se confio no meu próprio julgamento. Passos se aproximaram da porta. Onde está esta fazedora de milagres? No ateliê, creio. Perfeito. Vamos conhecer a mulher inteligente o suficiente para prendê-lo e tola o suficiente para pensar que funcionará. A porta abriu-se completamente. 2 homens ficaram no corredor. Leopold ela reconheceu, ainda bonito, ainda petulante. O outro era mais alto, mais largo nos ombros. Seu cabelo louro acobreado era levemente mais escuro que o do irmão. Usava roupas de montaria, caras mas práticas, e seus olhos eram do azul pálido do céu de inverno. Aqueles olhos fixaram-se em Marlene com intensidade que fez sua respiração falhar. Fräulein Köhler, presumo. O duque entrou na sala, avaliando-a e ao espaço com um único olhar abrangente. Maximilian von Steinhardt. Ouvi que você se juntou à nossa casa sob circunstâncias incomuns. Marlene baixou o lápis e levantou-se. Seria condenada se o conhecesse de uma posição de fraqueza. Sua graça, prazer em conhecê-lo. Tem? Não era uma pergunta. Ele aproximou-se mais, e ela captou o cheiro de couro e chuva e algo fresco como o ar de inverno. Meu irmão conta uma história interessante. Chantagem vestida de resgate, bastante inteligente. Obrigada. As sobrancelhas dele ergueram-se. Não vai negar? Haveria algum sentido? Você claramente já formou sua opinião. Formei uma hipótese. Tenho curiosidade em ver se a evidência a suporta. Ele gesticulou para o caderno de esboços. Posso? Marlene hesitou, então entregou-o. Aqueles eram seus designs, suas visões privadas traduzidas para papel. Deixá-lo vê-los parecia desconfortavelmente íntimo. Maximilian folheou as páginas lentamente. Sua expressão permaneceu neutra, ilegível. Quando chegou aos esboços para o colar de noite de sua mãe, ônix profundo com engaste em prata que capturaria luz de velas como estrelas capturadas na noite, ele pausou. Este é seu trabalho? Sim. Não copiado de catálogos de moda? Ela sentiu o insulto como um tapa. Eu não copio. Quão refrescantemente confiante. Ele fechou o caderno e devolveu-o. Aqui está o que penso, Fräulein Köhler. Penso que você é talentosa. Penso que você é ambiciosa. Penso que viu uma oportunidade de alavancar a indiscrição de meu irmão numa posição que não poderia alcançar por meios legítimos. Tudo correto, Marlene disse uniformemente. Também penso que você é arrogante o suficiente para acreditar que pode manter esta charada por uma temporada inteira sem ser exposta como a oportunista que é.
Raiva acendeu quente no peito dela. E penso que você é confortável o suficiente em seu privilégio herdado que não consegue imaginar alguém lutando pelo que foi simplesmente dado a você. Silêncio caiu como avalanche. Leopold fez um som estrangulado. Franz havia ficado imóvel como estátua. Os olhos de Maximilian estreitaram-se. Então, impossivelmente, seus lábios curvaram-se. Bem, isso certamente é direto. Você queria honestidade. Eu queria confirmação de que você é exatamente tão perigosa quanto suspeitei. Mas seu tom havia mudado, perdendo parte do fio. Minha mãe a contratou para a temporada, contra minha recomendação, devo acrescentar. Mas estarei observando Fräulein Köhler. Se criar até mesmo uma sugestão de escândalo, se danificar a reputação desta família de qualquer forma, pessoalmente, garantirei que nunca mais trabalhe em Viena. Entendido? Ótimo. Ele virou-se para sair. Então olhou para trás. Leopold e eu precisamos de novas abotoaduras e alfinetes de gravata. Quando pode nos atender? Terça-feira à tarde, 2 horas. Perfeito, não se atrase. Nunca me atraso, Sua Graça. Aquele quase sorriso retornou. Não, imagino que não. Então, ambos os irmãos partiram, seus passos desaparecendo pelo corredor. Marlene soltou uma respiração que não sabia estar prendendo. Você acabou de insultar um duque, Franz sussurrou, na cara dele. Ele me insultou primeiro. Ele é um duque. E eu sou a melhor joalheira de Viena. Somos iguais. Mas as mãos de Marlene tremiam levemente quando pegou seu lápis. De volta ao trabalho. Temos 12 semanas para provar que estou certa. A primeira semana passou num borrão de metal precioso e pedras lapidadas e noites sem sono. Marlene trabalhou com intensidade focada, cortando padrões, supervisionando Franz, fazendo ajustes tão minuciosos que só ela podia ver a diferença. O colar de ônix da duquesa tomou forma primeiro. Pedras negras polidas que fluíam como água escura, engaste em prata que capturava luz com cada movimento. Quando Marlene o apresentou para a prova, a duquesa ficou diante do espelho por um longo momento sem falar. Bem, Marlene perguntou finalmente. É aceitável. Vindo da duquesa, aquilo era louvor elevado. O guarda-roupa da nora veio em seguida. Joias delicadas em tons suaves, modestas, mas elegantes. A mãe da Gräfin Catarina comissionou 3 peças, claramente esperando comprar a discrição de Marlene com ouro. O trabalho era consumidor, exaustivo, excitante. Marlene mal via o duque, o que era melhor, disse a si mesma. Ele havia deixado sua opinião clara. Ela era uma oportunista, uma chantagista, alguém para observar e desconfiar. O fato de que continuava lembrando seu quase sorriso, a inteligência em seus olhos azul inverno, era simplesmente uma distração que não podia permitir. Então chegou terça-feira à tarde, 2 horas. Leopold chegou primeiro, jogando-se na cadeira que Marlene havia preparado para medições com relutância teatral. Não acredito que estou fazendo isto. Herr Brenner nunca me fez ficar parado tanto tempo. Herr Brenner também fez suas últimas abotoaduras muito apertadas, Marlene disse, fita métrica à mão. Levante-se direito, por favor. Como você. Ele pausou. Você é observadora. É minha profissão. Ela anotou as medidas, movendo-se com eficiência profissional. Braços para fora. Leopold obedeceu, mas sua expressão permaneceu azeda. Sabe que minha mãe está fazendo isto para provar um ponto. Uma vez que você falhar, e você vai falhar, ela trará Herr Brenner de volta e esquecerá que você existiu. Então é melhor eu não falhar. Você é arrogante. Você está se curvando de novo. Ele endireitou-se com um bufo irritado. Maximilian pensa que você é problema.
Maximilian expressou essa opinião completamente. A voz de Leopold suavizou levemente. Mas suponho que lhe devo. A família de Catarina está grata. Seu pai enviou uma nota dizendo que se algum dia, se nós formalizarmos as coisas, o escândalo que você impediu teria sido devastador. Marlene olhou para cima, surpresa pela emoção genuína em sua voz. Você se importa com ela? Não pareça tão chocada. Não sou um libertino completo. Apenas majoritariamente? Ele riu, apesar de si mesmo. Sim, majoritariamente. Então, mais quieto. Obrigado, mesmo que seus métodos tenham sido nada ortodoxos. De nada. Ela terminou a última medida. Terminamos. Você pode escapar. Leopold levantou-se, ajeitando a gravata. Tente não antagonizar meu irmão demais. Ele é, na verdade, razoável, quando você não está insultando seu privilégio. Vou manter isso em mente. Não, não vai. Ele estava certo. Maximilian chegou precisamente às 2h15. Ainda vestindo roupas de montaria, lama em suas botas. Deixou rastros pelo chão, sem aparente preocupação. Você está atrasado, Marlene disse. Sou um duque, nunca estou atrasado. Todos os outros estão cedo. Mas ele sorriu, e ela percebeu com um sobressalto que estava brincando. Fique aqui, por favor. Ela gesticulou para a área de medição, subitamente ciente de quão perto ficariam. Distância profissional. Havia medido centenas de homens. Isto não era diferente, exceto que era. Maximilian tirou o casaco sem ser solicitado, ficando em mangas de camisa e colete. Mesmo através do tecido, ela podia ver que era mais largo que seu irmão, mais sólido. Ele ficou imóvel enquanto ela tomava as primeiras medidas, sua respiração constante e controlada. Você tem estado ocupada, ele disse enquanto ela trabalhava. Não ouvi nada exceto elogios sobre o novo colar de mãe. Bom, não deixe subir a cabeça. Tarde demais. Ela moveu-se atrás dele para medir a largura de ombros, tentando ignorar o calor irradiando dele. Braços para fora. Ele obedeceu. Você é muito direta, Fräulein Köhler. Fala com todos seus clientes desta forma. Apenas com os que me acusam de ser oportunista. Não acusei, declarei o fato. Então você é direto também, quão inovador. A risada dele a surpreendeu, genuína, sem guarda. Você é sempre tão espinhosa? Você é sempre tão julgador? Frequentemente sim, faz parte do meu charme. É isso que você chama? Ela veio à frente dele, fita métrica à mão. Peito, por favor, respiração profunda. Ele inalou e a fita esticou ao redor dele. Seus rostos estavam talvez 30 centímetros separados. Ela podia ver as linhas finas nos cantos de seus olhos, a barba rala ao longo do maxilar. Você está encarando, ele murmurou. Estou medindo. Você parou de se mover. Ele estava certo. Suas mãos haviam ficado imóveis, fita suspensa entre eles. Marlene recuou bruscamente. Preciso de sua medida interna. Claro que precisa. Algo em seu tom fez ela olhar para cima. Ele a observava com expressão que ela não conseguia ler. Divertimento, curiosidade e algo mais. Isto é profissional, ela disse firmemente, naturalmente. Não estou interessada em duques que pensam que sou perigosa. Ele inclinou a cabeça. Quão decepcionante. Você está zombando de mim. Estou intrigado por você, a diferença. Ele ficou quieto enquanto ela terminava as medidas, mas o ar parecia carregado, elétrico. Quando finalmente se afastou, ele alcançou seu casaco. Você é boa nisto. No trabalho, quero dizer. Leopold estava certo que suas últimas abotoaduras foram mal ajustadas. Notei há meses. Então, por que não encontrou um joalheiro melhor? Lealdade. Herr Brenner serviu esta família bem. Parecia cruel dispensá-lo por imperfeições menores. No entanto, está deixando sua mãe manter-me porque...
Porque você não é uma imperfeição menor, Fräulein Köhler. Você é uma disrupção maior. Ele vestiu o casaco, ajeitando-o nos ombros. A questão é se será uma disrupção benéfica. Serei. Confiança de novo. Ela alguma vez vacila? Constantemente, ela pensou. Todos os dias. Sempre que lembro que chantageei meu caminho para cá. Não, ela disse em voz alta. Mentirosa. Mas ele disse gentilmente. Vou deixá-la com seu trabalho. Obrigado pelas medidas. Ele estava na metade do caminho até a porta quando Marlene se ouviu falar. Sua Graça. Ele virou-se de volta. Por que você realmente veio hoje? As medidas de Leopold teriam sido suficientes para projetar ambas as peças. Maximilian a observou por um longo momento. Eu queria vê-la trabalhar, entender que tipo de pessoa faz seu caminho para uma casa e então tem a audácia de insultar as pessoas de que precisa. E o que aprendeu? Que você é exatamente tão talentosa e exatamente tão temerária quanto temi. Seus olhos prenderam os dela. Tenho curiosidade sobre qual qualidade a definirá no final. Então ele partiu e Marlene ficou parada no meio de seu ateliê, fita métrica ainda em mão, perguntando-se por que seu pulso estava acelerado. Franz emergiu de trás do biombo onde havia estado organizando materiais. Isso foi profissional. Foi, Marlene disse firmemente. Perigoso, Franz corrigiu. Ele olha para você como se fosse um quebra-cabeça que quer resolver. Ele olha para mim como se fosse um problema que quer eliminar. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Marlene retornou ao trabalho, mas suas mãos pareciam desajeitadas, seu foco disperso. Continuava lembrando do momento com a fita métrica, a impossível pequenez da distância entre eles. Profissional, ela lembrou a si mesma. Isto é profissional. E ele é um duque, e você está aqui para trabalhar. A porta abriu-se novamente. Marlene olhou para cima, esperando Franz com mais suprimentos. Em vez disso, um homem estava na entrada. Idoso, elegante, com cabelo prateado e olhos como pederneira. Herr Otto Brenner, ele disse, sua voz fria como inverno. Então você é a pequena oportunista que roubou minha posição. Marlene baixou a ferramenta de polimento cuidadosamente. Herr Brenner, ouvi coisas excelentes sobre seu trabalho. Não me bajule, menina. Sei exatamente o que você fez. Ele entrou completamente na sala, e Marlene viu a fúria mal contida sob seu exterior controlado. Chantageou aquele menino tolo, manipulou a duquesa, insinuou-se numa casa que nunca deveria tê-la recebido. Ela endireitou os ombros. Vi uma oportunidade. Você viu fraqueza. Explorou-a. Isso não é ambição, Fräulein Köhler. É desespero vestido de seda. A risada de Brenner era amarga. 25 anos. 25 anos de serviço impecável, dispensado da noite para o dia, porque alguma joalheira ambiciosa decidiu jogar com pessoas muito acima de sua posição. O temperamento de Marlene, geralmente tão controlado, faiscou. Eu estava desesperada. Passei 5 anos tentando penetrar neste mundo. 5 anos assistindo artesãos, com metade de minha habilidade, servirem condessas porque tinham o nome certo, as conexões certas. E então decidiu que as regras não se aplicavam a você. As regras são feitas para manter pessoas como eu invisíveis, para sempre. Os olhos de Brenner estreitaram-se. Estava errada sobre mim inicialmente. Pensei que você era apenas uma oportunista, mas vejo agora que você é pior. Você realmente acredita que merece isto. Mereço, Marlene corrigiu. Sou talentosa o suficiente. Talento não é tudo o que importa. Reputação importa. Confiança importa. E você construiu sua posição sobre manipulação e escândalo. Brenner moveu-se em direção à porta, então pausou. A temporada é longa, Fräulein Köhler. Muitas coisas podem dar errado. Pedras podem ser extraviadas. Entregas podem atrasar.
Reputações podem ser destruídas por uma única peça mal executada num momento crítico. Se está me ameaçando, estou avisando. Você entrou num mundo que não compreende, jogando com pessoas que a descartarão no momento em que não for mais útil. A duquesa está usando você para punir Leopold. O duque pensa que você é uma distração entretida. E quando a novidade acabar, você estará exatamente onde estou agora. Dispensada e esquecida. Ele virou-se para sair, então pausou. Aproveite seu sucesso temporário, Fräulein Köhler. Vou apreciar assistir você cair. A porta fechou-se com um clique suave. Marlene ficou congelada, as palavras de Brenner ecoando. Ameaças e verdade entrelaçadas até que ela não conseguia separá-las. Ele é apenas amargo, Franz disse, mas sua voz carecia de convicção. Ele está certo, porém. Somos vulneráveis aqui. Se ele sabotar nosso trabalho, então trabalharemos mais. Verificaremos tudo 3 vezes. Nunca deixaremos suprimentos desacompanhados. Marlene forçou força em sua voz. Sabíamos que isto não seria fácil. Mas naquela noite, sozinha em seu quarto na ala leste, ouvindo a casa se acomodar ao redor dela, Marlene permitiu-se reconhecer o medo. Havia apostado tudo. Sua reputação, seu futuro, seu orgulho, em 12 semanas numa casa onde não era desejada. A duquesa a tolerava. Leopold, a ressentida. Maximilian desconfiava dela. E agora tinha uma inimiga que sabia exatamente como destruí-la. A temporada estendia-se à frente, como corda bamba sobre o abismo. Um passo em falso, e perderia tudo. As 2 semanas seguintes trouxeram sinais sutis de sabotagem. Um fornecedor de pérolas cancelou uma encomenda sem explicação. Outro enviou pedras de qualidade inferior ao prometido. Franz descobriu que alguém havia mexido em suas ferramentas de engaste, desafiando levemente os ajustes de precisão. Brenner estava cumprindo suas ameaças. Marlene triplicou suas verificações, trabalhou até as primeiras horas da manhã. Recusou-se a deixar o ateliê desacompanhado. Maximilian continuou encontrando razões para visitar. Uma pergunta sobre botões de punho. Uma solicitação de opinião de sua mãe sobre metais. Cada visita era breve, apropriada, completamente inocente. Cada visita também deixava Marlene perturbada por horas. Ele está cortejando você. Franz disse finalmente depois que Maximilian partiu após uma discussão de 10 minutos sobre estilos de alfinetes de gravata. Ele está se divertindo. Ele traz livros. Franz gesticulou para a pequena pilha na mesa de trabalho de Marlene. Poesia, um romance, um tratado sobre teoria de cores, todos entregues casualmente, como se não significassem nada. Homens não trazem livros para mulheres com quem estão apenas se divertindo. Ele é um duque, eu sou uma joalheira. Não há futuro em qualquer coisa que isto seja. Talvez não, mas há um presente. Marlene queria argumentar. Queria insistir que estava focada apenas no trabalho, em provar-se, em garantir seu futuro. Mas a verdade era mais complicada. Ela aguardava as visitas de Maximilian, seu humor seco, sua inteligência, a maneira como realmente ouvia quando ela falava sobre design e pedras preciosas e os detalhes minúsculos que faziam uma peça transcendente em vez de meramente adequada. Ele a tratava como igual, mesmo quando ambos sabiam que não era. Era inebriante. Era também aterrorizante. Então veio a noite em que tudo mudou. Marlene estava trabalhando tarde, sozinha no ateliê. Franz havia se retirado horas atrás. A casa estava quieta, instalada naquele silêncio particular que apenas edifícios muito antigos e muito grandiosos alcançavam à noite. Ela estava finalizando o trabalho de engaste no colar para o grande baile da Condessa von Merenberg na semana seguinte, a peça central que seria revelada num dos eventos sociais mais importantes da temporada, quando ouviu passos.
Maximilian apareceu na porta, ainda com roupas de noite, gravata levemente afrouxada. Você ainda está trabalhando. O baile é em 6 dias. São quase meia-noite. Então estou ficando sem tempo. Mas ela baixou a ferramenta subitamente ciente de quão sozinhos estavam. Estava retornando do jantar. Vi sua luz ainda acesa. Pensei que... Ele deixou a frase inacabada, então sorriu. Quis vê-la. Essa é a resposta honesta. A admissão pairou entre eles. Maximilian, sei que isto é imprudente. Você disse repetidamente, está correta. Mas ele não recuou. Mas estou cansado de fingir que não a acho notável, cansado de inventar desculpas para vê-la, cansado de me importar com propriedade quando o que realmente quero é conhecê-la melhor. As mãos de Marlene haviam ficado imóveis. O que está pedindo? Nada. Tudo. Não sei. Ele riu baixinho. Você desorganizou completamente minha vida cuidadosamente organizada, Fräulein Köhler. Não tenho certeza se devo agradecer ou amaldiçoá-la. Ela deveria mandá-lo embora. Deveria reforçar os limites que ambos sabiam existir. Em vez disso, ouviu-se dizer, gostaria de ver o colar? Ele piscou. O quê? O colar de sua mãe para o baile? Você tem financiado o meu trabalho. Deveria ver pelo que está pagando. Era uma desculpa transparente e frágil. Ambos sabiam. Eu gostaria, Maximilian disse calmamente. Marlene ergueu a peça de sua proteção. Mesmo inacabada, era deslumbrante. Ônix profundo polido que parecia segurar luz. Engaste em prata e cristal que capturaria a luz de velas com cada movimento. A linha do colo era elegante sem ser provocativa, o peso precisamente balanceado, o design fluindo como água escura. É lindo, Maximilian disse. Ele havia se aproximado sem ela notar, ficando perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor. Obrigada. Isso não é bajulação, é verdade. Sua voz estava baixa, séria. Você tem um dom real, genuíno, o tipo que não deveria estar escondido numa oficina barata fazendo encomendas para esposas de mercadores. As esposas de mercadores pagavam bem o suficiente, mas não a desafiavam, não viam o que você realmente poderia fazer. Ele estava olhando para ela agora, não para o colar. Você pertence exatamente onde está. Qualquer que seja o método usado para chegar aqui, ganhou seu lugar. As palavras desfizeram algo no peito dela. Sua mãe não pensa assim. Mãe está reconsiderando. Não admitirá ainda, mas está impressionada. Sua mão se ergueu, quase tocando a bochecha dela. Então, caiu. Eu deveria ir. Sim. Nenhum deles se moveu. Marlene... A porta bateu aberta. Leopold estava lá, levemente embriagado, olhos brilhantes de alarme. Graças a Deus. Maximilian, você precisa vir. A mãe recebeu uma carta. Algo sobre Herr Brenner espalhando rumores. Que tipo de rumores? A voz de Maximilian havia ficado afiada. Sobre ela, sobre Marlene. O olhar de Leopold alternava entre eles, claramente notando a proximidade. Alguém está dizendo às pessoas que ela só conseguiu esta posição porque você e ela estão... Diga, Marlene disse sem rodeios, porque você está se envolvendo com mim ou com Maximilian. A história continua mudando. Leopold parecia miserável. Lady Hartmann ouviu na ópera esta noite. Contou para a mãe imediatamente. O momento frágil e promissor estilhaçou-se. A expressão de Maximilian ficou fria. Onde está a mãe? Na sua sala de estar. Quer ver todos nós, agora. A sala de estar privada da duquesa viúva parecia um tribunal. Ela sentava em sua cadeira favorita, coluna reta, rosto esculpido em mármore. A carta ofensiva repousava na mesa ao lado dela, o papel caro, a caligrafia elegante. Sentem, ela disse. Eles sentaram. Maximilian composto, Leopold se contorcendo, Marlene forçando-se à imobilidade. Lady Hartmann,
A duquesa disse sem preâmbulo. Informou-me que rumores estão circulando sobre os métodos de Fräulein Köhler para garantir sua posição aqui. Os rumores são feios, específicos e crescendo. Herr Brenner, Marlene disse quietamente. Quase certamente. Ele tem motivo e conexões. O olhar da duquesa fixou-se em Marlene. A questão é como respondemos. Ignoramos, Maximilian disse. Dignificar rumores com resposta dá-lhes poder. Não podemos ignorar isto. Se essas histórias ganharem tração, destruirão não apenas a reputação de Fräulein Köhler, mas a nossa também. As pessoas perguntarão por que retivemos uma joalheira de moral questionável. Questionarão o julgamento de Leopold. Seu julgamento. Os dedos da duquesa tamborilaram uma vez no braço da cadeira. Estou considerando liberar Fräulein Köhler de seu contrato. Não. A palavra escapou antes que Marlene pudesse detê-la. Tem uma sugestão alternativa? Deixe-me terminar o trabalho que comecei. Deixe-me vestir sua família para o baile da Condessa von Merenberg. Se as peças forem excepcionais, se forem tão belas que todos esqueçam os rumores, então você não perdeu nada. Se não forem... A garganta de Marlene apertou. Então eu vou embora quietamente. E os rumores enquanto isso? Vou suportá-los. A duquesa estudou-a por um longo momento. Você é teimosa. Estou desesperada, Marlene corrigiu. Trabalhei demais para desistir agora. Algo mudou na expressão da duquesa. Não exatamente calor, mas um tipo de reconhecimento. Muito bem, você tem até o baile. Uma semana. Se seu trabalho for excepcional, fica. Se não, ou se os rumores piorarem, sai imediatamente. Concordo. Então terminamos aqui. Leopold, vá para a cama. Maximilian. Ela olhou para seu filho mais velho. Uma palavra. Marlene e Leopold saíram juntos, caminhando em silêncio até alcançarem a escadaria principal. Sinto muito, Leopold disse quietamente. Isto é minha culpa. Se eu não tivesse sido imprudente com Catarina... Então você estaria casado com alguém que sua família escolheu, em vez de alguém com quem realmente se importa, Marlene disse. Não se desculpe por querer felicidade. Mesmo que a arruine, ainda não estou arruinada. Mas enquanto subia para seu quarto, Marlene sentiu o peso da semana à frente pressionando como força física. Uma semana, 7 dias, para criar peças tão perfeitas que eclipsassem escândalo. 7 dias para provar que pertencia. 7 dias antes de perder tudo. Ela não dormiu naquela noite. Em vez disso, retornou ao ateliê e trabalhou com fúria focada. Cada engaste perfeito, cada pedra precisamente colocada. O colar da duquesa tinha que ser impecável, tinha que ser tão de tirar o fôlego que quando ela entrasse no baile da Condessa von Merenberg, cada olho estaria na joia, não na fofoca. Franz chegou ao amanhecer para encontrar Marlene ainda trabalhando, olhos vermelhos de cansaço, mas mãos firmes. Você precisa descansar, Franz disse. Preciso de perfeição. Marlene amarrou um fio. Ajude-me com o acabamento. Quero adicionar mais uma camada de polimento. Trabalharam juntos durante a manhã. Ao anoitecer, o colar estava completo. Era uma obra-prima. Mesmo Marlene, exausta e aterrorizada, podia ver. O ônix parecia brilhar de dentro. O engaste capturava luz como estrelas capturadas. O corte era tão preciso que faria a duquesa parecer 10 anos mais jovem sem aparentar esforço. É perfeito, Franz sussurrou. Tem que ser. Mas quando finalmente se arrastou para a cama, o sono não veio. Sua mente girava através de cenários piores. Brenner espalhando mais rumores. A duquesa dispensando-a antes do baile. Maximilian decidindo que ela era mais problema que fascinação. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos em espiral. Fräulein Köhler!
Uma criada estava na porta. Sua graça solicita sua presença na biblioteca. O estômago de Marlene se contraiu. Agora. Ele disse que é importante. Ela jogou um robe sobre o camisão e seguiu a criada escada abaixo, coração martelando. A biblioteca estava fracamente iluminada, lareira ardendo baixo. Maximilian estava junto à janela, ainda com roupas de noite, um copo de conhaque na mão. Você me mandou chamar, Marlene disse. Ele se virou. Algo em sua expressão fez a respiração dela falhar. Falei com mãe, sobre os rumores, sobre sua posição aqui. E ela está genuinamente considerando mantê-la. O colar que você criou, ela me mostrou o trabalho preliminar, Marlene. É extraordinário. Mas os rumores são piores do que ela admitiu. Brenner tem sido sistemático, vicioso. Ele não está apenas questionando sua ética profissional, está destruindo seu caráter inteiramente. Entendo. Quero ajudar. Posso falar com certas pessoas, deixar claro que os rumores são infundados. Não. Marlene balançou a cabeça. Se você me defender, confirma o que as pessoas suspeitam, que eu sou sua, que nós somos, que nós... O quê? Sua voz caiu. Envolvidos? Não estamos envolvidos. Não estamos? Ele deu um passo mais perto e ela viu a tensão em seus ombros, o controle cuidadoso. Penso em você constantemente, invento razões para vê-la. Fico acordado me perguntando se está trabalhando demais, se está segura, se está feliz. Se isso não é envolvimento, o que é? Uma distração. Para ambos. Você está certa, mas ele não se afastou. Você está absolutamente certa. Isto é imprudente, inapropriado, potencialmente devastador para tudo que está tentando construir. Então por que estamos tendo esta conversa? Porque estou cansado de fingir que não a quero. A admissão era crua, honesta. Porque amanhã você pode ser dispensada e nunca terei dito que você é a mulher mais fascinante que já conheci. Porque a vida é curta e arbitrária e cruel, e passei 33 anos fazendo o que é esperado, e apenas uma vez gostaria de fazer o que realmente quero. Marlene não conseguia respirar. O que você quer? Isto. Ele fechou a distância restante entre eles, sua mão erguendo-se para tocar a bochecha dela. Diga-me não. Diga-me para parar. Diga-me que você não sente isto também. Ela deveria. Cada instinto lógico, prático, de autopreservação, gritava para ela recuar, reforçar os limites, proteger tudo pelo que havia trabalhado. Em vez disso, ela inclinou-se para seu toque. Não posso lhe dizer isso. O beijo dele foi cuidadoso no início, tentativo, questionador. Ela respondeu erguendo-se nas pontas dos pés, suas mãos encontrando os ombros dele, e então o cuidado se estilhaçou em algo mais profundo. Ele tinha gosto de conhaque e desejo, e ela nunca havia sido beijada assim, como se fosse preciosa e desejada e absolutamente necessária. O beijo terminou devagar, relutantemente. Maximilian permaneceu perto, sua respiração quente contra a pele dela. Isto complica tudo. Eu sei. Se alguém descobrir, não descobrirão. Não podem. Marlene forçou-se a recuar, já sentindo falta do calor dele. Isto foi um erro. Foi? Tem que ser. Maximilian, mal estou me mantendo aqui. Se houver até mesmo um sussurro de que você e eu somos, não posso me dar ao luxo disso. Não posso me dar ao luxo de você. A dor atravessou o rosto dele, rapidamente mascarada. Você está certa. Claro, você está certa. Eu deveria ir. Marlene. Ele segurou a mão dela enquanto ela se virava. Seja o que acontecer no baile, seja o que mãe decida, quero que saiba algo.
Você ganhou seu lugar aqui, não através de chantagem, não através de manipulação, através de talento puro e inegável. Não deixe ninguém, incluindo você mesma, convencê-la do contrário. As palavras quase a desmancharam. Ela apertou a mão dele uma vez. Então fugiu, antes que pudesse fazer algo catastrófico, como chorar, ou beijá-lo novamente, ou admitir que estava se apaixonando por um homem que nunca poderia ter. Os próximos 5 dias borraram-se numa névoa de seda e exaustão e medo constante e roedor. Marlene completou as peças da Gräfin Catarina, safiras delicadas em ouro branco. O broche da nora da duquesa, topázios imperiais que complementavam sua coloração perfeitamente. Novas abotoaduras para Leopold e Maximilian, cortadas tão precisamente que pareciam homens diferentes quando as provaram. Cada peça era perfeita, tinha que ser, e cada dia trazia novos sussurros. Marlene os ouvia dos criados. Via-os na maneira como certas senhoras que haviam encomendado peças, de repente enviavam notas arrependidas, cancelando suas encomendas. O veneno de Brenner estava se espalhando, sistemático e devastador. Maximilian manteve distância, como haviam concordado, mas Marlene o flagrava observando-a às vezes, sua expressão ilegível, e tinha que se forçar a não ir até ele. Na véspera do baile, o desastre atingiu. Marlene chegou ao ateliê para encontrar a porta entreaberta. Seu estômago despencou. Dentro, caos. Pedras preciosas espalhadas pelo chão como estrelas caídas. Ferramentas de engaste quebradas. E o colar da duquesa para o baile. A peça central. A obra-prima. As esmeraldas haviam sido substituídas por vidro. Franz estava congelado junto à porta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cheguei cedo para fazer o polimento final. Encontrei assim. Marlene, sinto muito. Eu deveria ter trancado. Isto não é sua culpa. A voz de Marlene soava distante para seus próprios ouvidos. Ela moveu-se pela destruição mecanicamente, avaliando o dano. A maioria das peças poderia ser consertada, mas o colar da duquesa não havia tempo. O baile era amanhã à noite. Ela precisaria de pelo menos 3 dias para recriar a peça do zero. Estamos acabados, Franz disse quietamente. Realmente acabados. A porta se abriu. Leopold estava lá, tomando a cena com o horror crescente. Meu Deus, o que aconteceu? Sabotagem. As mãos de Marlene estavam tremendo agora, o choque estabelecendo-se. Alguém arrombou durante a noite e destruiu tudo. Brenner? Quem mais? Leopold olhou para o colar arruinado. Mãe vai entender. Vai? Marlene riu, o som quebradiço. Eu tinha um trabalho, uma chance de me provar e falhei. Isto não foi sua culpa. Não importa de quem é a culpa, o resultado é o mesmo. Ela olhou para os destroços de seu sonho espalhados pelo chão. Talvez Brenner estivesse certo. Talvez eu nunca tenha pertencido ao mundo deles. Isso não é verdade. A nova voz fez todos se virarem. Maximilian estava na porta, seu rosto branco de fúria. Ele tomou a destruição com um único olhar, então cruzou até Marlene em 3 passadas. Quem fez isto? Importa? Sim. Absolutamente importa. Ele puxou-a para ficar de pé, mãos em seus ombros. Marlene, olhe para mim. Isto é sabotagem, destruição criminosa deliberada. Podemos provar que foi Brenner. Como? Ele terá um álibi. É inteligente demais para ser pego diretamente. Marlene afastou-se dele, do conforto que desesperadamente queria, mas não podia permitir. Acabou, Maximilian. Perdeu. Você não perdeu, foi trapaceada. O resultado é o mesmo. O baile de sua mãe é amanhã. Não tenho colar para apresentar. Falhei no único teste que importava. Ela olhou para os destroços espalhados pelo chão. Preciso fazer as malas. Por favor, diga à sua mãe que sairei pela manhã. Não.
Não tenho escolha. Sempre há escolha. Ele virou-se para Leopold. Quantas mulheres a mãe conhece que são aproximadamente do seu tamanho? Leopold piscou. Várias. Por quê? Porque vamos visitar cada uma delas esta noite. Vamos pedir emprestados seus melhores colares. E amanhã Marlene vai modificar um para servir a mãe perfeitamente. Ele olhou de volta para Marlene. Você pode fazer isso, não pode? Alterar uma peça existente em um dia? Teoricamente, mas mais nada. Você é a joalheira mais talentosa de Viena. Prove. A intensidade dele era quase assustadora. Maximilian. Brenner destruiu seu trabalho porque sabia que era extraordinário. Porque sabia que aquele colar garantiria sua posição permanentemente. Não o deixe vencer desistindo. Marlene queria argumentar, queria apontar todas as maneiras como este plano poderia falhar. Em vez disso, olhou para o ônix arruinado, para o vidro onde esmeraldas deveriam estar, para a expressão de certeza absoluta de Maximilian. Tudo bem, ouviu-se dizer. Tudo bem, vamos tentar. Passaram a noite coletando joias de 6 casas diferentes. Cada vez, Maximilian usava sua influência ducal para pedir emprestadas peças preciosas, com promessas vagas e autoridade absoluta. Ao amanhecer, tinham 5 possibilidades espalhadas pela mesa de trabalho. Marlene escolheu um colar de granada e ônix, próximo ao tamanho da duquesa, com trabalho esquisito, mas estilo datado. Então começou a trabalhar. Franz assistiu, ambos movendo-se com eficiência desesperada. Desmontaram, reestruturaram, adicionaram painéis para ajuste. Marlene trabalhou sem verificar as notas, suas mãos guiadas por memória e instinto. 16 horas depois, quando o pôr do sol pintava o ateliê de dourado, amarrou o fio final. O colar era lindo. Não a obra-prima anterior, mas elegante, refinado, perfeitamente ajustado. Está feito, Marlene disse, voz rouca. Maximilian examinou a peça com atenção. É extraordinário. Quando a duquesa chegou para a prova 1 hora depois, Marlene viu sua expressão mudar de ceticismo para aprovação. A duquesa girou diante do espelho, examinando cada ângulo. Este não é o colar original, ela disse finalmente. Não, Sua Graça. Houve um incidente. Esta é uma reconstrução. Herr Brenner, presumo. Muito provavelmente, embora sem prova. A duquesa estudou a peça. É bom, melhor que bom. Você transformou um colar datado em algo que ficaria orgulhosa de usar. Isso requer habilidade, criatividade e adaptabilidade. Ela pausou. O baile é amanhã. Se funcionar tão bem quanto parece, discutiremos extensão de contrato. Se não... A ameaça ficou suspensa. Depois que partiu, Maximilian puxou Marlene para perto. Preciso lhe contar sobre amanhã. Quero que compareça ao baile como minha convidada. Maximilian, isso é perigoso. Brenner destruiu sua reputação com sussurros. A única maneira de combater é com a declaração pública de que está sob minha proteção, valorizada por esta família. Sua voz suavizou. Você merece ver seu trabalho exibido. Ficar naquele salão como você mesma. E se der errado, enfrentaremos juntos. Ela deveria recusar. Sim, eu irei. O baile da Condessa von Merenberg brilhava com velas e joias. Marlene, em seda verde esmeralda, desceu as escadas com Maximilian. Conversas gaguejaram, cabeças viraram. Então a duquesa apareceu, e o colar era perfeito. Granada e ônix capturavam luz. Mulheres agruparam-se perguntando sobre a peça. Fräulein Marlene Köhler, a duquesa disse claramente. Minha joalheira para a temporada. Estou bastante satisfeita. Lady Hartmann aproximou-se. Fräulein Köhler, quão inesperado vê-la aqui, como convidada. O colar requereu ajustes, Maximilian disse suavemente. Consulta profissional. Quão minucioso,
Lady Hartmann olhou Marlene. É verdade que treinou no distrito comercial? Que ascensão notável! Alguém se pergunta como foi alcançada. Antes que Marlene respondesse, outra voz cortou. Talento, Lady Hartmann. Foi alcançado através de talento. Herr Otto Brenner estava atrás deles, seu sorriso afiado como vidro quebrado. Herr Brenner, Maximilian disse friamente. Queria ver a menina que me substituiu, entender o que a tornou tão especial. A voz de Brenner ergueu-se, atraindo atenção. Todos vocês se perguntam sobre Fräulein Köhler, não? Como uma ninguém do distrito comercial tornou-se a mais procurada de Viena? Posso contar. Maximilian moveu-se para intervir, mas Marlene o deteve. Deixe-o falar. Ela chantageou seu caminho. Flagrou o Graf Leopold em posição comprometedora e alavancou no emprego. Então, seduziu o duque para garantir posição. Tudo construído sobre manipulação e escândalo. Silêncio absoluto caiu. Então Maximilian falou, voz carregando por todo o salão. Herr Brenner, permita-me abordar suas alegações em ordem. Primeiro, Fräulein Köhler protegeu a reputação de meu irmão com risco pessoal. Isso é discrição, não chantagem. Sua graça. Não terminei. Segundo, minha mãe a contratou por reconhecer talento excepcional. Eu me opus inicialmente. Pensava que era oportunista. Estava errado. Ele olhou para Marlene. Ela é a joalheira mais habilidosa que encontrei. Olhem o colar de mãe. Olhem as peças para Gräfin Catarina. São extraordinárias. Mas os rumores são mentiras sistemáticas de alguém amargo. E posso provar. Maximilian gesticulou. Leopold apareceu com uma jovem. Esta é Fräulein Sarah Mayer, Leopold disse. Trabalhou para Herr Brenner até recentemente. Sarah, conte o que me disse. A menina tremeu, mas ergueu o queixo. Herr Brenner me pagou para espalhar rumores sobre Fräulein Köhler. Quando não funcionou rápido, me fez sabotar entregas de pedras. Há 3 noites, deu-me a chave da casa Steinhardt e disse para destruir as peças dela. Suspiros atravessaram a sala. O rosto de Brenner empalideceu. Mentira. Tenho a chave. Sarah continuou retirando-a. E cartas. Herr Brenner escreveu instruções. Guardei porque tinha medo. Leopold ergueu-as para todos verem. Datadas, detalhadas, inegáveis. Silêncio absoluto. Você foi dispensado, a duquesa disse, voz cortando como lâmina, porque Fräulein Köhler é melhor. Seu trabalho era adequado. O dela é excepcional. Isso é o mercado, não injustiça. Ela moveu-se ao lado de Marlene. Você destruiu a reputação de uma inocente por ressentimento. Cometeu atos criminosos. É mesquinho, vingativo e abaixo do respeito que tive por você. Não é mais bem-vindo em minha casa ou eventos da família. Sugiro que vá. Brenner olhou ao redor, vendo rostos virados, nojo, sentença social. Sem palavras, virou-se e caminhou para a saída. A multidão se abriu. Quando partiu, o silêncio quebrou-se em sussurros. Maximilian virou para Marlene. Dance comigo. Caminharam para a pista enquanto a orquestra começava. Ele puxou-a apropriadamente, mas seus olhos prenderam os dela com intensidade devastadora. Você me defendeu, ela sussurrou. Claro, eu te amo, Marlene. Já me apaixonei, e não me importo quem saiba. Não podemos. Podemos. Sou um duque, tenho poder, posso mudar regras, ele sorriu. E você não é convencional também. O que está dizendo? Que escolho você, publicamente, irrevogavelmente. Quando a temporada terminar, quero que fique. Não como joalheira temporária, mas permanente, como companheira, parceira, eventualmente, se aceitar, esposa. A respiração dela parou. Maximilian. Sei que é absurdo. Só nos conhecemos há 6 semanas. Mas você apostou tudo num momento temerário e mudou sua vida. Peço que aposte mais uma vez.
em mim, em nós. A valsa terminava. Logo voltariam à realidade. Mas agora, com Maximilian olhando como se fosse preciosa e necessária, Marlene fez sua escolha. Sim, sim a tudo. 3 meses depois, Marlene estava em seu novo ateliê, maior no coração de Viena, seu nome em dourado acima da porta, avaliando seu domínio. Franz treinava assistentes, encomendas lotavam o livro. Em seu dedo, o anel com esmeralda perfeita. Maximilian entrou com caixa. Suas safiras de Praga. Perfeito! Ela pegou a caixa. Você não precisa entregar suprimentos, é um duque. Sou seu noivo, posso mimá-la. Ele a beijou ali mesmo, desconsiderando propriedade. Sua mãe vai ouvir. Foi ela quem sugeriu visitas frequentes. Acha nosso cortejo refrescante. Ele sentou, observando-a trabalhar. Leopold e Catarina anunciaram o noivado ontem. Fico feliz. Eu também te amo, ele disse de repente. Amo sua ambição, habilidade, recusa em ser pequena, amo que apostou tudo e venceu, amo que me escolheu. Beijou-a novamente, completo e terno. O casamento veio no outono, pequeno, íntimo, nos jardins Steinhardt. Marlene usou o vestido próprio, marfim com bordado dourado. Você está linda, a duquesa disse. Estava errada sobre você. Pensava que era oportunista. Eu era. Sim, mas talentosa para respaldar. Essa é a diferença. A duquesa ajustou a seda. Você se sairá bem aqui. É forte o suficiente. Na cerimônia, Maximilian a encarou com alegria, admiração, certeza. Eu te amo, ele murmurou. Eu também. Quando os pronunciaram casados, beijou-a para os aplausos. Caminharam juntos em direção ao futuro impossível. Na recepção, Marlene viu uma jovem pobre com uma pasta. Reconheceu aquele olhar. Fome, esperança, determinação. Aproximou-se. Posso ajudar? Emma Fischer. Ouvi que é a melhor. Talvez pudesse ver meus designs. Marlene lembrou-se de esperar do lado de fora, de portas fechadas, de anos invisível. Venha à loja segunda. Se for boa, treino você. Se excepcional, parceria. Obrigada, Marlene retornou. Maximilian sorriu. Recrutando no casamento? Retribuindo. Alguém deveria ter me dado uma chance. Você é extraordinária. E minha. Sua, finalmente. Dançaram enquanto o sol se punha. Ao redor, celebração. Duquesa sorrindo. Leopold e Catarina sussurrando. Franz brindando. Marlene permitiu-se sentir o peso de sua vitória. Havia apostado, lutado, recusado ser invisível, sobrevivido a tudo e vencera, não apenas posição ou reconhecimento, vencera a si mesma. Sua voz, seu lugar, era vista, escolhida, livre, e garantiria que cada menina depois dela encontrasse portas abertas. Por isso valia lutar, valia apostar tudo, valia cada obstáculo. Havia merecido cada momento impossível disso. Marlene Köhler provou que as joias mais valiosas não são herdadas em cofres antigos, mas forjadas com coragem, determinação e recusa em permanecer invisível. Seu nome ecoou pelos salões de Viena, não porque nasceu neles, mas porque se recusou a ser esquecida. Se você acredita que todos merecem uma chance de brilhar, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e não esqueça de ativar o sininho. Aqui, contamos as histórias de quem lutou, amou e venceu contra todas as probabilidades. Até a próxima história. E lembre-se, o brilho verdadeiro vem de dentro.